achei interessante eu fazer esse vídeo e falar um pouco de uma cirurgia que eu passei, né? Há poucos dias fiz uma cirurgia de esofagite, de refluxo, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é essa esofagite de refluxo e como tudo iniciou, né? E por que eu cheguei ao ponto de fazer uma cirurgia. Eu acho um assunto interessante de falar, porque muita gente passa por isso e não se trata, não cuida bem, não dá o valor devido, ou então falta de conhecimento mesmo, acha sempre que é uma gastrite, e enfim, que a gastrite ela pode levar tornar uma esofagite de refluxo, né, como eu tive, e enfim, eu vou tentar começar desde o início, que tudo isso começou comigo, as recorrências, mais ou menos o tratamento. Talvez eu faça em 2 vídeos, porque posso ter muita coisa que eu posso deixar de falar e depois eu ter que falar de novo. Não se incomode com barulho, é porque eu tô na casa da minha mãe, não estou na minha casa. Meu irmão tá só batendo ali, não sei o que ele tá fazendo. E o cenário também aqui, que é uma rede, o pessoal aqui no Nordeste gosta muito de rede, porque também é muito quente. Um armáriozinho ali, com minhas coisas e meu guarda-roupa. Estou no meu quarto, porque minha mãe sempre conservou meu quarto aqui. Eu estou em outra cidade, não na que eu estou morando. Aqui mora minha mãe, estou na casa da minha mãe em outra cidade. Enfim, vamos lá à primeira consequência. Eu com 21 anos de idade, hoje eu tenho 56. Eu com 21 anos de idade, eu tive uma úlcera duodenal, no duodeno. Eu tratei, né, na época eu fiz uma endoscopia, na qual a gente nem era sedada, tomava um líquido, enfim. Eu fiz a endoscopia e descobriu essa úlcera duodenal. Decorrente, o médico falou que de problemas emocionais. E aí eu tratei dessa úlcera, fiquei boa, né, com todos os medicamentos e tudo. E aí eu sempre ia ao médico, né, e da úlcera eu tive gastrite, tive uma H. pylori, e eu sempre fui tratando com medicamentos e tudo. Mas existe uma coisa que eu negligenciei muito, que foi a minha alimentação. A minha alimentação adequada e nos horários certos. Eu sempre me alimentei errado, em horários errados. Eu nunca tive uma alimentação adequada em horários certos. E eu negligenciava muito isso. Porque eu ia para o trabalho, do trabalho eu ia para a faculdade, da faculdade eu voltava para casa. E no outro dia era a mesma sequência de coisas. Então eu acordava de manhã, não me alimentava direito muitas vezes, às vezes nem me alimentava, por conta que eu enjoava muito, ficava muito enjoada. Ia trabalhava o dia todinho, muitas vezes não almoçava e nem merendava, ou se almoçava, era dividindo a comida com uma amiga e era comida mal armazenada, mal feita, enfim. E muitas vezes nem almoçava. Do trabalho eu ia para a faculdade e lá na faculdade também não me alimentava. Às vezes não era que eu não comia alguma coisa, eu comia alguma coisa, mas nada certo. Nada, uma comida certa, de horário certo, uma comida adequada, enfim. Isso passei da faculdade, foram 4 anos, mas sempre foi assim. E em 2006,
2005 ou 2006, eu fui ao médico, porque eu sempre ia ao médico com todo ano para fazer os exames, sempre era gastrite, H. pylori, medicamento, ficava mais ou menos, me sentia mais ou menos e tudo, mas eu sempre tive problema com a minha língua, ela sempre foi muito cortada e sempre com a barriga muito inchada. E aí eu fui ao médico e sempre muito, muito enjoada. Fui ao médico, fiz uma endoscopia em 2006, mais ou menos. E eu estava com uma hérnia de hiato, já 5 centímetros. Aí o médico disse, vamos operar. Eu não sei bem o que seja uma hérnia de hiato. É como se fosse uma válvula que ela se quebrasse, ou se ela se rompesse, ou ela se esticasse, né? E a passagem do alimento do esôfago para o estômago fica aquele vai e vem, ocasionando muita acidez. Que era o que eu sentia, muita acidez. Minha boca sempre foi muito quente, como se eu tivesse acabado de tomar uma coisa quente e tivesse queimado. E aí ele falou, vamos operar. Operei, me senti muito bem depois da cirurgia. Passei 45 dias com alimentação restrita, só líquida, depois pastosa, né? E depois da cirurgia eu me senti muito bem, minha língua não queimava mais, eu não sentia aquela acidez tão forte. E também, mas aí eu tive um probleminha, sempre que eu comia, eu me entalava. Por quê? Porque eu não mastigava o alimento direito, né? E aí eu comia muito apressada, eu sempre fui de comer muito apressada, que também era um erro meu, comer muito apressada, sem mastigar o alimento direito. E aí nesse tempo, eu me entalava, então peguei a mania de beber, sempre tá comendo e bebendo, sempre tá comendo e bebendo. Enfim, fui em 2008 para outra cidade, morar em outra cidade. Continuei com alimentação ruim, sem hora para comer, comendo besteira, muito sanduíche, muita refrigerante. Eu não morava na casa com uma amiga, então era aquela que trabalho, comia no restaurante de uma amiga minha, mas era sempre a comida muito errada. E eu engordei um pouco. Na época que eu fiz a cirurgia, eu acho que eu pesava talvez em 57, 58, quase 60. Eu engordei, eu cheguei a pesar 71 quilos. Eu engordei e sempre que eu ia ao médico, porque desde a época que eu fiz a primeira cirurgia, eu sempre vou ao médico, né? E ele me pedia, não engorde e tudo. Pedia para minha mãe não engordar. E sempre dando refluxo, começou a dar refluxo, aquela queimação. E ele passava medicamentos caríssimos. Tinha medicamento que chegava a ser R$500 para tomar 3 meses, o remédio só durava 1 mês. E às vezes eu nem conseguia fazer o tratamento adequado, porque eu não tinha condição de estar comprando os remédios nesse valor todo. Mas eu sempre tomava 1 mês, 2 meses, como dava. Então, em ano eu fazia novamente exame e sempre estava o problema aumentando. Bom, eu cheguei ao ano atrasado a fazer um exame que é uma borrachinha no nariz, e essa borrachinha vai até o esôfago. Um exame muito ruim, porque a gente não faz anestesiada nem nada, é bebendo uma água todo o tempo, na hora do exame e tudo, e fica 24 horas com esse aparelhinho aqui no esôfago. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei a ter o pH
eu acho que é a questão da acidez do estômago. Bom, o normal era 14. Para uma pessoa ter o seu pH normal, ele tem que dar 14. O meu, infelizmente, era 146. Então, isso significa que eu solto fogo pela boca. A minha boca, né, essa questão aqui, lábio, dentro, ela é sempre a sensação de muito queimado. É como se você tivesse até pano de comer uma coisa muito quente e queima. E passou a ser assim. Na pandemia, eu cheguei a ter dias que eu tomava simplesmente pipoca com Coca-Cola, uma Coca-Cola de 1 litro todinha, sentava na televisão, comendo, comia tudo errado. Fiquei um dia sem trabalhar, né, e tudo. E nessa época eu trabalhava no Maranhão, porque eu moro no Piauí, trabalhava no Maranhão. E eu ia uma semana sim, uma semana não. Enfim, lá também a alimentação não era adequada. Muitas vezes comia, muitas vezes sempre almoçava, mas às vezes não jantava, tomava café do jeito que dava, no serviço, aí chegava uma pessoa, porque como, não sei se vocês sabem, mas eu sou assistente social e trabalhava no CRAS, no Maranhão. E, enfim, gente, diminuindo o contexto, esse ano, em julho, eu fiz o exame novamente e o médico deu uma esofagite erosiva Los Angeles, grau B. Não sei o que é bem esse Los Angeles, é tão nome bonito, né? Mas é uma forma de classificar a esofagite para adequar o tratamento, porque existe a esofagite erosiva grau A, grau B, grau C, grau D. A minha já estava grau B e, pelo que eu entendi, não poderia chegar a C nem a D, porque a C e a D é mais perigosa. Ela pode até causar câncer. E aí o médico resolveu fazer novamente outra cirurgia. E tá com 9 dias que eu fiz a cirurgia. A cirurgia é simples. Eu vou deixar a fotozinha como é que fica, como é que é mais ou menos, é só uns furozinhos na barriga. Quer dizer, ela é simples porque não há aquele corte, não há muito corte, né? Superficialmente. Mas acho que dentro deve ser delicado. Eu tô com, vai fazer, hoje é dia 10, né? Tô com 10 dias. A alimentação é pastosa, né? Ele disse que eu já poderia comer. Eu comi os 9 primeiros dias só passado no liquidificador. Mas ontem eu fui no médico e ele disse, não, já pode comer um pouco pastoso até os 15 dias, depois você pode voltar a comer normal, mas você tem que mastigar bem, muito bem o alimento, ele tem que ser muito bem cozido e você não pode engordar. Então, você tem que manter uma dieta de emagrecimento, uma dieta de muita restrição ainda, até por conta, gente, que eu percebi que é um problema crônico. Ele disse assim, você não tem um estômago saudável, então é um problema crônico, que muita coisa que eu fiz, eu não posso fazer. Então, ao longo desses anos todos, eu tentando tratar, e eu tenho um nutricionista, acompanhada por uma nutricionista, tenho amigas nutricionistas que trabalharam comigo, tenho amigas mesmo de amizade mesmo, que, né, de vida, que é nutricionista, e sempre está me auxiliando. E eu sempre vejo, leio alguma coisa e tudo, então eu não posso comer comidas que são fraudulentas, comidas picantes,
comidas com muita gordura, muita fritura, né? Eu tenho intolerância à lactose e por isso ao estofamento na barriga, porque eu não posso comer nada com que tenha o leite, que tenha lactose. A minha intolerância à lactose, ela não é muito forte. Eu não sou daquelas de comer alguma coisa que tenha leite e dar diarreia. O problema é que eu fico inchada. A minha barriga fica estufada e toda dolorida, como se tivesse tudo inflamado. Mas eu acostumei, sabe? Acostumei a viver assim, com a barriga inchada, enjoada, com essa quentura na boca. É como se eu tivesse acostumado. E, pra mim, um dia bem, um dia ruim, a gente vai se adaptando. Mas só que é um problema sério, é um problema de saúde sério, que muitas pessoas têm gastrite e come de tudo, que muitas pessoas têm H. pylori, né, e não trata, e que tem refluxo, porque o refluxo, tem muita gente que tem refluxo. Eu tenho refluxo, mas é uma coisa leve. Muita gente tem hérnia de ar, mas não é necessário um tratamento. Às vezes, uma cirurgia é necessário um tratamento, às vezes é leve. Minha mãe tem uma hérnia de ar, até porque o médico disse que às vezes a hérnia de ar ela pode ser hereditária. Minha mãe tem, mas ele disse não é motivo de cirurgia. E ela veio descobrir agora. Também, ela já tem 87 anos, mas ela não teve problema nenhum, né? Com essa hérnia pequena, enfim. E eu tive a hérnia, tive o refluxo. A cirurgia, pelo que ele me disse, meu estômago já estava, tanto do meu estômago já estava no esôfago. Gente, não é natural uma pessoa ter um pH 146, né? E graças a Deus eu descobri a erosão já B, mas eu ainda estou na B. Não evoluiu, passei nem na D, porque ela poderia ter evoluído, né? E eu sem saber, por conta de má alimentação também, por conta da forma de comer apressada, de comer sem mastigar direito, de não comer nas horas certas, passar muitas horas sem comer, porque é isso que acontece às vezes comigo. Ainda hoje eu passo muitas horas sem comer. Então, eu tenho que ter uma vida regrada a partir de hoje. Com hora para comer, com hora para me alimentar, com hora para comer direito, comer com calma, mastigar o alimento, né? E assim, muita restrição. Essa restrição eu vou levar enquanto eu tiver vida. Claro que eu não vou deixar de comer tudo. Se eu for numa festinha, por exemplo, tiver um creme de galinha, tiver um salgadinho, comer ali poucas quantidades, um pedaço de bolo. Mas isso não vai ser uma coisa presente na minha vida, né? E o pior, eu tenho que comer pouco, devagar, em pequenas quantidades, né? Mas em 3 horas eu tenho que estar me alimentando. De qualquer coisinha, seja, no momento eu não posso comer muita coisa, porque eu não posso comer o alimento no seu estado natural. Eu não posso comer uma maçã, porque eu tenho que raspar a maçã. Eu não posso, eu ainda chupo uma uva. Eu não posso comer, os alimentos têm que ser muito bem cozidos e bem molinho para que eu possa tá triturando na própria mão, no garfo, para poder comer. Eu ainda não experimentei comer o alimento um pouquinho maior. E eu ainda tô sentindo um pouco de desconforto, né? Eu só tô com 10 dias de desconforto no estômago e tudo, na cirurgia, a barriga ainda tá um pouco inchada. Eu vou deixar uma fotozinha
da barriga logo que eu saí do hospital ainda com os curativos, de como ela tá, né, com os pontos. Eu tirei os pontos ontem, né, e ela já tá bem melhor, né, já tá bem mais desinchada e tudo. Então é isso. Então eu vou estar dividindo com vocês quando eu voltar para casa, como eu faço a minha alimentação, como vai ser. Quem tiver mais interesse de saber da minha recuperação, de como eu tô fazendo, de como eu tô me alimentando, de como eu tô comendo, fazendo as alimentações, porque eu vou ter que adaptar a comida. Comida para mim, ela não pode ter alho, ela não pode ter cebola, ela não pode ter pimentão, ela não pode ter condimentos, ela não pode, eu não posso comer fritura, muita gordura, leite, contenha leite. Então é uma alimentação bem restrita. E aí eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre como eu tô me alimentando, as minhas receitas, como vai ser, como eu tô vivendo. Porque assim, o intuito desse canal não é só de eu falar de uma determinada assunto, é de eu falar da minha vida, né? Como é que o que é que eu faço em casa, como minha vida como dona de casa, minha vida como estudante, minha vida como profissional, que no momento eu tô sem trabalhar como assistente social. E, enfim, meu decorrer, meu problema de saúde, porque eu acho que é uma coisa interessante a ser falada para muita gente, pode se identificar e procurar um médico e tratar, né, seu problema. Então eu gostaria de dividir isso com vocês. Eu ainda não, meu canal é novo, eu ainda não tenho muita afinidade ou familiaridade com a câmera, eu fico meio sem jeito. Mas é isso aí. A gente vai se acostumando. Um dia, quem sabe, eu já tô bem mais solta, né? Pois é isso aí. Deixe aí seu joinha, quem gostou. Quem quer saber mais, pode comentar. E, né, faça pesquisa. Eu vou ver se eu deixo um canal, parece que é tudo saúde, se eu não me engano. Eu vou deixar anotadinho que tem uma médica que ela fala bem mais sobre isso. Tem uma senhora também que fala muito questão da alimentação, a nutricionista. São canais que eu sigo e que eu vou pegando receita e me adaptando.